Bem, gente, boa noite. Eu gostaria de agradecer a presença de todo mundo que está aqui assistindo o nosso evento. Esse é o último evento do ODEC, que a gente vai tratar esse semestre das eleições do Irã. E hoje, depois de outros dois eventos que trataram mais da estrutura política do Irã e também das questões relacionadas à política externa e às eleições, hoje nós vamos focar mais na política doméstica do Irã, como tem evoluído esse histórico das eleições presidenciais no Irã, questões de estrutura de longo e curto prazo, como o discurso político se alterou ao longo desses anos e o que vem acontecendo nas dinâmicas para esse pleito que está começando hoje no Irã. Né? As urnas já estão abertas por conta do fuso horário, elas já devem estar prestes a ser fechadas. Então a gente vai fazer esse caminho na apresentação de hoje. Eu gostaria de primeiro passar a palavra para o Eu sou o Leonardo, um prazer estar aqui com vocês. Eu gostaria de primeiro é, passar a palavra para o nosso grupo que fez os estudos sobre a, a história das eleições no Irã, né? Analisando todas essas eleições que ocorreram desde os anos 80, alguns estudiosos vão sugerir para a gente que o país ele enfrentou uma erosão consistente da ideologia do regime, não é? Caminhando em direção a uma certa secularização do discurso político eleitoral. Os debates, então, relacionados à política doméstica no Irã, eles foram aos poucos se afastando da revolução e focando mais em diferentes forças e questões da sociedade, a partir de um viés menos religioso e mais secularista. Então, sendo assim, para a gente entender um pouquinho mais dessa transformação, vamos analisar quatro eleições que foram muito relevantes na história do Irã, que trouxeram o país até o evento decisivo que está ocorrendo no dia de hoje. Pode passar o slide. Boa tarde, gente. Eu sou a Lorena. Volta, por favor. E para começar, né, nada melhor do que falar da primeira eleição presidencial no Irã. Volta o slide, por favor. Então, para começar, nada melhor do que falar da primeira eleição presidencial que ocorreu no Irã no ano de 1980, após o país ter ficado 54 anos em uma monarquia, e que elegeu o ex-presidente Abu Hassan Banissad, que é esse aí que está na foto. Pode passar. Então, antes de tudo, é importante lembrar que nesse ano o Ayatollah Khomeini já tinha liderado a Revolução Iraniana e o Irã já estava sob o poder absoluto do líder supremo. Mas ele declarou que ele não queria se associar a nenhum candidato e que ele também não ia declarar apoio a nenhum deles. Mas, mesmo assim, quase todos os candidatos procuravam formas de demonstrar que eles apoiavam as ideologias do Ayatollah e associar a imagem deles ao Khomeini para conseguir maior apoio da população. Além disso, uma forte característica das primeiras eleições no Irã era o dever divino, porque uma das coisas que o Ayatollah falava muito é que a população devia se preocupar menos com questões mundanas, e no caso, escolher um presidente seria uma dessas questões, e focar mais em coisas que levariam eles para a vida eterna e para a vida pós-morte. Então, uma das formas de os candidatos legitimarem a campanha que eles estavam fazendo era falar que eles estavam ali por causa de um dever divino que eles tinham a cumprir. Pode passar. Além disso, essa eleição ela foi marcada por muitas polêmicas. Os jornais divulgaram várias informações pessoais, verdadeiras ou não, sobre a vida dos candidatos. E volta o slide, por favor. Sobre a vida dos candidatos. E aí, pode passar. Os jornais divulgaram várias informações sobre a vida dos candidatos. E aí, dois deles desistiram das eleições por causa disso, e vários outros, eles perderam muito apoio da população, eles ficaram bastante impopulares no Irã, o que fez que a popularidade de um deles, o Banissad, subisse muito, e logo ele se tornou o candidato preferido. A campanha dele era baseada nesse slogan, promoção de justiça social, política e econômica,
Além disso, ele tinha um discurso anti-americano, anti-Israel, e ele afirmava que queria que o Irã tivesse uma independência em relação tanto aos Estados Unidos, tanto quanto à União Soviética, e até sugeriu uma terceira via de cooperação com os outros países que também não estivessem alinhados nessa Guerra Fria. Mas uma das coisas mais relevantes na campanha dele foi a associação da imagem de Bani Sade com o Ayatollah, que a gente pode ver nessa foto. Os jornais da época divulgavam muito que a família do Bani Sade, ela era de tradição xiita e que eles tinham muito contato com o Ayatollah, e isso influenciou muito para que a população gostasse dele. Pode passar. E não deu outra, né? No dia das eleições, ele foi eleito com o apoio dos clérigos e também dos líderes das forças revolucionárias, com 76% dos votos, sendo que o segundo candidato ele ficou com apenas 15%. Porém, o mandato dele foi curto e teve vários problemas. Quando ele foi eleito, ele enfrentou a guerra contra o Iraque, uma invasão iraquiana. Muitas pessoas afirmaram que ele estava tendo atitudes autoritárias nesse momento. Além disso, o Irã estava passando por vários conflitos domésticos devido a embates entre os partidos políticos e uma crise com os Estados Unidos, porque era um momento pós-revolução. Mas acredito que a gota d'água tenha sido no ano de 1981, quando o próprio Ayatollah demitiu o presidente do posto de comandante das forças revolucionárias que ele ocupava. E depois disso, logo depois, 11 dias depois desse evento, eles conseguiram aprovar o impeachment. Então, o Abu Hassan Banissad, ele foi o primeiro e único presidente iraniano que já sofreu um impeachment até os dias de hoje. Pode passar. Como eu havia mencionado anteriormente sobre o dever divino dos candidatos, essas características religiosas, elas marcavam muito as eleições no Irã, principalmente as 4 primeiras, e além disso a gente tinha uma certa falta de competitividade. Geralmente os 2 candidatos mais populares, eles eram do Partido Republicano Islâmico, e a gente não tinha uma competição muito acirrada. Mas esse discurso religioso, ele começa a mudar no ano de 1989, que foi o ano da morte do Ayatollah, o que trouxe certa abertura política para o Irã, e também a eleição do Ali Akbar Hashemi Rafsanjani, que foi um candidato muito importante nas eleições do Irã. Ele foi o primeiro que trouxe termos para resolver problemas econômicos e sociais na sua campanha, além de falar apenas de questões religiosas. E muitos estudiosos dizem que ele que iniciou esse processo de secularização nos discursos no Irã. Mas, em relação à questão social, ele ainda era bastante conservador, tanto que ele associou muito sua imagem com o ex-líder supremo, o Ayatollah Khomeini. O país estava passando por um luto muito grande e ele afirmava ser o herdeiro do Ayatollah. Então, em relação a essas mudanças sociais, a gente vai começar a ver apenas na década de 1990 e é o que o Maurício vai falar agora. Boa noite a todos, eu sou Maurício e eu vou discorrer sobre a eleição de 1997. Primeiramente, continuando a fala da Lorena, eu vou falar um pouquinho sobre o mandato do Rafsanjani, que na verdade foram 2 mandatos, ou seja, 8 anos no poder, de 89 até 97, em que, agora com a fortalecida figura do presidente da República, depois de extinto o cargo de primeiro-ministro, deu uma abertura econômica ao capital estrangeiro no país sem precedentes na história, só que, como já foi falado também, consideráveis restrições aos direitos civis ainda podiam se verificar em um campo, de certa forma, mais conservador. Só que com essa lógica de mercado introduzida no país e, de certa forma, uma maior abertura ao exterior, novas mídias e fontes de informação começaram a fomentar um cenário mais reformista no país, que em 97 acabou ocasionando a eleição do reformista Mohammad Khatami. Pode passar o slide, por favor? A eleição de 97 é um ponto-chave, principalmente pela secularização do regime no regime eleitoral. O Khatami, sua principal plataforma foi da aproximação de valores religiosos e revolucionários ligados ao Khomeini a temas de direitos humanos. Então, por exemplo, ele buscou, em grande forma, aproximar elementos xiitas à igualdade de gênero, ainda que, de certo modo, não tenha conseguido consolidar isso. A gente pode destacar também nesse pleito uma participação muito expressiva da população, cerca de 70%, e grande parte desse eleitorado era jovem, porque depois da eleição da Revolução de 79, uma grande explosão demográfica no país se deu.
Então, com maior eleitorado e um eleitorado jovem massivamente participando do pleito, o apelo a políticas reformistas foi possível. Só que, além da perspectiva de secularização, um papel muito importante da eleição de 97 foi o acirramento dos discursos. Foi uma eleição muito polêmica, com a divulgação de notícias falsas, de ataques pessoais, em que grande parte dos dois candidatos, eles esclareceram muito bem seus pontos, principalmente temas como o combate à corrupção e a assistência social. Vale destacar também o papel dos Estados Unidos no discurso dos candidatos. Enquanto, na época da Revolução, e principalmente do Ayatollah Khomeini, o país era visto como um rival quase religioso, os debates da época, principalmente do 97, eles se voltaram a evitar taxações dos Estados Unidos e discursos agressivos, vendo no país ocidental uma rivalidade mais político-econômica do que moral. Só um adendo, em 2001 o Khatami foi reeleito com uma margem ainda maior de votos, ou seja, ele consolidou a sua figura de reformista, mas, claro, sempre mantendo esse discurso populista e muitas vezes também de ataques em seus discursos, que, de certa forma, agora a Cissa vai poder dar continuidade nas próximas eleições. Boa tarde, gente. Eu vou falar um pouco das eleições, tanto de 2005 quanto de 2009, em que o Mahmoud Ahmadinejad ganhou. Quando o Ahmadinejad foi eleito pela primeira vez em 2005, a mídia ocidental o acusou de querer recriar a atmosfera da Revolução de 79. Só que nesse período, a secularização no Irã já estava em curso e o Ahmadinejad não queria e também não seria capaz de frear esse processo. Mas seus discursos políticos mostram que ele estava, inclusive, inserido nesse processo de secularização. Em ambos os pleitos em que ele saiu vencedor, então tanto 2005 quanto 2009, o presidente eleito e reeleito, Ahmadinejad, usou em sua campanha um discurso populista, em que ele buscou atrair o povo para dar legitimidade aos seus próximos mandatos, em vez de buscar, talvez, se associar ao líder supremo, como foi feito em eleições anteriores. Nas suas propagandas eleitorais, ele tentava se mostrar como um cara simples e moderado e também buscou condenar tanto os reformistas quanto os conservadores, colocando meio que como a única via possível. Um outro índice de secularização nessas eleições foi que a campanha de Ahmadinejad não foi centrada em valores abstratos, como os valores revolucionários e religiosos. Ele buscou focar em questões mais concretas, como a promessa de melhorar a situação econômica do país. Os opositores de Ahmadinejad, também, mesmo os considerados conservadores, buscaram trazer também pautas reformistas, como o direito das mulheres e o direito de minorias étnicas. É interessante perceber esse afastamento sobre o que defendia o primeiro líder supremo, o Ayatollah Khomeini. Ele que virou um símbolo da República Islâmica, tanto pelo seu carisma, quanto pelo seu papel na Revolução e também antes dela. Para o Khomeini, uma sociedade islâmica verdadeira não precisava focar em questões do mundo material. Ela precisava focar no depois. E, de fato, nas primeiras eleições, como a Lorena falou, os candidatos buscaram reafirmar esse discurso como forma de obter um apoio do líder, uma aprovação do líder supremo. E aí, diferenças entre presidenciáveis não eram tão significativas assim. Só que, com o passar do tempo, disputas políticas passaram a ser cada vez mais fortes. E também problemas reais passaram a integrar a pauta dos candidatos. Se, por um lado, nas primeiras eleições, diferenças entre candidatos eram praticamente nulas, porque todos buscavam se aliar ao Ayatollah, por outro, a eleição de 2005 mostram que disputas políticas existiam no Irã e disputas políticas estavam em evidência. 2005 foi a primeira eleição que nenhum dos candidatos obteve 50% mais um dos votos, sendo necessária a realização de um segundo turno. Então, quando a gente compara com as primeiras eleições, que candidatos ganhavam com mais de 70% dos votos, quando a gente vê uma eleição que ninguém obteve 50% dos votos, a gente percebe que alguma coisa mudou. Pode passar. Aqui eu coloquei umas fotos do Movimento Verde, que foi uma onda de protestos que aconteceu no Irã depois da reeleição do Ahmadinejad em 2009.
que as pessoas já insatisfeitas com o seu primeiro governo saíram nas ruas alegando fraude eleitoral. Ele ganhou com 63% dos votos e a população foi às ruas alegando fraude eleitoral. E esse movimento foi rapidamente reprimido, mas até hoje é um exemplo de resistência no Irã. Pode passar. Então, depois desse contexto que a gente deu, ainda fica algumas dúvidas, como qual que seria a importância de eleições num país tão controlado por órgãos não eletivos como o Irã. E para responder essa pergunta, o nosso grupo entrevistou o Dr. Mahmoud Pargun, que é cientista social e pesquisador no Middle East Studies Forum da Deccan University na Austrália, e ele também é autor do livro Presidential Elections in Iran, Islamic Idealism Since the Revolution. E esse livro foi usado como fonte para grande parte das coisas que a gente falou aqui. A gente vai colocar um play no vídeo agora, gente. E um rápido aviso para todo mundo que está assistindo, o vídeo vai ser, a entrevista toda nossa com o professor Mahmoud vai ser disponibilizada depois na íntegra, com legendas. Agora, para a exibição durante a nossa apresentação, a gente vai fazer algumas pausas e traduzir, né, e explicar o que ele respondeu das nossas perguntas, tá bom? Look, elections in Iran, and perhaps you may ask, okay, why basically do we have elections? Because, as you know, there are quite, different constitutional bodies that they impose some restrictions on who they could, run for presidency, for the parliament and other, elected offices. But then you're restricted. So what's the point? Why basically you do have elections, and what are the gains of elections for you? First of all, after 40 years, it's difficult to change the constitution and say we don't want election. So it's not so possible. It was there, it's kind of path dependency. Okay, it's not easy just to say, okay, from one day it's not a viable, option. But even if you could, elections provide lots of benefits for the regime, and it's not just Iran, so all electoral authoritarian, countries, so those countries that basically they are authoritarian, but they use electoral forms and formalities, Até agora, o professor Mahmoud, ele explicou para nós que, realmente, porque em uma primeira vista, você teria eleições em um país no qual há alguns órgãos que controlam e colocam restrições na liberdade de inscrição de candidatos. Em primeiro lugar, talvez porque é muito complicado para um regime que já vem com esse histórico de mais de 40 anos, como eleições presidenciais, mudar esse hábito da sociedade, que tal mudança viria com muitos custos também. For their benefit. So first of all, they make, if you have meaningful elections, not just, very superficial elections like what you have in Syria or some Central Asian countries, they are not elections. They don't provide that much of, benefit for the regime. If you have some kind of, meaningful election which can absorb participation from the opposition, it has many benefits. One important benefit, it brings you legitimacy. You have this news of Iranian election always. If it was a more, heated election, you would have much more news about it.
when the administration changes again, all these companies on media, they come to speak about elections, what's going on, or new administration, what they are going to do. So it gives. So that's why Iranian image is absolutely different from Assad. It's image is different from Saudi Arabia. Agora, o professor Mahmoud ele explicou para nós como também não é só por conta da dificuldade de, por exemplo, extinguir eleições que o regime iraniano, por exemplo, mantém as eleições, né? Ele comenta que há muitos benefícios que as eleições trazem, né? Uma delas, por exemplo, é trazer legitimidade para a República Islâmica, para o seu regime, né? Em comparação, por exemplo, a outros regimes como a Síria do Assad, o país da área central, da Ásia Central, ou até mesmo a Arábia Saudita, o regime iraniano consegue ganhar uma certa legitimidade ao dizer que faz periodicamente eleições significativas, nas quais há uma certa concorrência real entre candidatos com ideias opostas. Isso coloca o debate de eleições e participação política de tempos em tempos de volta na mídia e na sociedade civil também. So, okay, they have elections, they change of policies, you have this kind of, so legitimacy, both internationally and nationally, domestically. And second, probably more important, benefit of election is that it kind of prevents the opposition from radicalization. Okay, so provide some partial participation in power for the opposition, control, but at the same time, it makes them loyal to you. Okay, if you already have some chunk of power, you have some benefits of power, you have access to economic benefits and all of those rents which states provides, then it's very unlikely that you will revolt against the whole system. And that's what happened in the last few years. We had this bloody protests in the streets, but reformists mostly they didn't supported the protests because they were basically partly they were inside. So it brings it's very beneficial for the nation. O professor Mahmoud também explicou para a gente agora que talvez um dos mais importantes benefícios que a eleição pode trazer para o regime iraniano é que cria uma certa prevenção de que a oposição política interna se radicalize. Então, cria certos espaços controlados de participação política que geram alguns benefícios para esses grupos oposicionistas que conseguem participar da atividade política. E um dos exemplos disso, por exemplo, aqui é essas manifestações de massa, como ocorreu, que a Cissa comentou, no Movimento Verde, em torno de 2010, e também, como a gente vai falar um pouco mais para frente, dos protestos de agora, 2019, 2020, muitos políticos da chamada ala oposicionistas, que seriam os reformistas, não se envolvem muito com os protestos, não criam certas identificações, porque, em certa parte, eles também são o próprio regime. Because it prevents the disenfranchisement and radicalization of a large part of the population, which otherwise can be very, very seriously unsettling for the regime. And of course, one problem now we may have in the future is that because it's the same happening, so you are restricting elections, so you're moving all these, participation. Then after that, you expect some, serious damages to the system. Another probably important factor or benefit of election for the regime is that it provides the regime with some, with strategies or with instruments instruments of change. So they can justify the change by that, okay, the administration has changed and, so it's a good, controlled change mechanism. And the other one, probably, again, very important one, is if you have this kind of, periodical change of administration to the opposition or to reformists and moderates, then you can shift the blame on them. We know that president can't change the fundamental policies of the system.
So when we talk about president, he can't say, okay, I want you to start this fundamental policy change of foreign policy. I want to start, for example, negotiation with the US about everything. I want to change this policy. He can't do that. So many problems are basically stemmed from these fundamental policies, which are designed and implemented, set by the supreme leader and all other non-elected offices. But then elections, so you have all these problems, and then you have Rouhani. Let's say whenever something happens, okay, you shift the blame on Rouhani and all the problems. Okay, you are the, executive branch. This is not our problem. This is your problem. And that's happening right now. Everybody's blaming Rouhani. E por fim, o professor Mahmoud explica para a gente como as eleições elas também se transformam. Um dos benefícios para o regime, a eleição serve como um certo mecanismo de controle para quando mudanças estão sendo muito demandadas e ocorrendo na sociedade iraniana. Então, ele serve de instrumento para que essas mudanças sejam justificadas, controladas, e por último também ele comenta como é um mecanismo que serve para que esses órgãos não eletivos, esses órgãos mais autoritários, eles possam dividir a culpa por certos males socioeconômicos. Então ele dá o exemplo do atual presidente do Irã, o Rouhani, que tem sido que foi um presidente muito criticado pela população, que hoje tem uma taxa de aprovação e muito, muito baixa, uma taxa de rejeição muito alta, e a existência de eleições serve para que o regime, para que esses órgãos não eletivos tenha alguém a culpar quando as coisas não andam bem, mesmo que saiba-se sobre os limites que, por exemplo, o presidente no Irã teria em relação a outros regimes políticos. Eu acredito que com isso, com essa deixa para a gente entender o porquê estão jogando tanto a culpa no presidente atual Rouhani, como o professor Mahmoud comentou, o Saulo vai querer explicar um pouquinho para a gente como tem sido a situação socioeconômica do Irã nos últimos anos. É isso, Saulo? Isso mesmo, Léo. Boa noite, pessoal. Obrigado aí pela presença. É um prazer estar aqui falando com todos vocês. Bom, o que eu vou tentar passar para vocês aqui agora alguns fatores que influenciaram a economia iraniana nos últimos anos. E eu vou começar falando de 3 frentes e depois como elas vão convergir para a atual situação econômica do Irã, que ela é muito complicada, na verdade, né? Vocês vão perceber que, apesar de elas estarem separadas, elas têm uma correlação muito forte, né? Então, vocês vão poder perceber isso conforme eu for falando e conversando com vocês. Próximo, por favor. Bom, eu acho que, primeiro de tudo, é importante a gente entender sanções, e a gente ouve falar muito sobre elas, e principalmente quando se fala em Irã, porque as sanções elas ditam e ditaram muito o bem-estar do povo iraniano no pós-revolução de 1979. Mas o que é importante entender de sanção é como ela funciona, na verdade, como ela vai funcionar no ambiente interno, no âmbito interno. É importante entender sanção como imagine que você mapeie um estado ou um país e veja os fluxos de entrada e saída, tanto de fluxo financeiro, material, econômico, político, de influência, e como se fosse mesmo uma associação simples, mas para entender, como se fossem canos de saída e entrada, e conforme você mapeia isso, conforme você restringe, ou você abre mais, ou você interrompe, aquilo pode direcionar ações daquele país. Então, as sanções ela tem esse objetivo de tolher ou impedir esses fluxos, sejam eles comerciais, financeiros ou materiais. As sanções econômicas, elas são um tipo muito aplicado nesses países, e também no Irã. Há uma sanção política muito forte aplicada no Irã, mas a econômica aquela que aparece mais. E é o tipo mais aplicado.
Bom, dentro das sanções econômicas, a gente conhece bastante as sanções comerciais, com as restrições de impedimento de entrada e saída de alguns tipos de bens, e no Irã em específico o petróleo, que eu quero falar com vocês mais para frente. Mas agora é importante a gente entender que outro tipo de ação, de sanção, vem sido muito corrente no Irã, e aplicada principalmente pelos Estados Unidos, em grande parte também um pouco pela União Europeia, que são as sanções financeiras. Elas são consideradas pelos Estados Unidos muito mais eficientes, e a gente vai entender o porquê de elas serem consideradas mais eficientes. Porque, assim, de certa forma, você aplicando uma sanção comercial, principalmente vinda dos Estados Unidos, que é o principal aplicador de sanção no Irã, ele tem um papel muito forte no comércio mundial, mas o Irã consegue, e os países onde são aplicadas sanções, conseguem comercializar com outros países. Não fica restringido só aos Estados Unidos, por exemplo. Mas as sanções financeiras, elas conseguem ter um efeito muito maior do que as sanções comerciais. Pode passar, por favor. Bom, para a gente entender o que está acontecendo com o Irã está sofrendo um isolamento financeiro, na verdade. É o que está acontecendo com o Irã. Ele consegue comercializar com outros países. A China é um dos países que ele tem uma grande relação. Essa relação comercial está crescendo, ainda, logicamente, modestamente. Mas o que acontece? O que eu gostaria de deixar claro para vocês aqui esse sistema de entradas e saídas para a gente entender a atuação das sanções financeiras. O que acontece que a gente precisa entender? Que 80% de todas as transações financeiras que acontecem no mundo, elas passam por Nova York, necessariamente. Isso acontece por quê? O dólar, ele é a moeda de comércio global. E os Estados Unidos têm o domínio principal sobre ela. Então, imagine como se fosse um sistema de distribuição de água, por exemplo, e os Estados Unidos fosse o distribuidor central. E principalmente, o mais importante é que hoje nós temos dois polos financeiros principais, em menor medida em Londres e principalmente depois nos Estados Unidos, mas as instituições financeiras importantes, ou seja, os bancos e outras instituições financeiras, ficam localizados nesses dois polos, né? Então, quando você analisa esses fluxos, você vai perceber que os Estados Unidos eles têm a capacidade de fechar, então seria esses canos de distribuição, vamos dizer assim, e isolar o Irã. De que maneira? Eles vão cortar da lista de atuação, normalmente essas sanções cortam da lista de atuação, investimentos, créditos, empréstimos e serviços que esses bancos americanos e europeus oferecem. Imagine um banco que ele tem uma atuação global, com sistemas de informação, com compliance, ou seja, eles são seguros, eles têm um pessoal especializado e tem esses serviços. E muitas dessas empresas que atuam globalmente são clientes desses bancos e dessas instituições financeiras. Então, para a gente entender melhor como... Só um disclaimer, que o que vocês viram no slide anterior, ele não é necessariamente o que acontece na realidade sobre o isolamento financeiro do Irã. É uma dramatização para vocês entenderem o que acontece nesse isolamento, que não necessariamente a China seja influenciada diretamente, ou o Reino Unido ou o Brasil, mas para vocês entenderem onde ficam esses polos e como eles circulam o Irã, mas acabam não conseguindo penetrar.
E, principalmente, não são só estados nacionais, isso que é o interessante, não são só países, mas sim as sanções financeiras, elas trabalham muito com instituições financeiras, com os bancos financeiros. Então, os bancos e as instituições financeiras. Então, é isso que é o interessante desse tipo de sanção e porque ela é muito eficiente, entre aspas, porque ela vai tolher muito do bem-estar material do Irã. E pode passar para o próximo slide, por favor? Saulo, então o que você está contando para a gente, por exemplo, é que à primeira vista uma sanção econômica ao Irã, talvez financeira, comercial, até mesmo financeira, como você está explicando, ela pode, à primeira vista não teria uma influência direta com o Brasil, uma vez que foi imposta pelos Estados Unidos, mas que por conta de múltiplos fatores que acabam interagindo entre si, por exemplo, dentro do sistema financeiro internacional, diversas instituições de empréstimo, de banco de crédito, instituições de frete, de seguro, elas acabam tomando receio de fazer negociações com o Irã, comerciais ou financeiras, pois podem acabar, pela primazia do dólar como moeda internacional, sendo levadas aos Estados Unidos e sendo, né, impostas com represálias por conta das sanções, não é isso? Sim, isso mesmo. Outra coisa que é importante falar para vocês, eu já volto à sua questão, Léo, mas é assim, o dólar também, o que acontece? Ele é uma moeda de transição, né, no comércio internacional. Então, por exemplo, se eu tenho real e eu quero libra, eu tenho real, eu compro dólar, depois eu compro a libra. Então, é uma maneira simples de dizer isso, mas o dólar é o que é chamado de transactions bridged through dollar. Então, transações meio que ligadas, ou tem uma ponte, quem faz a ponte, quem é essa ponte entre as moedas, necessariamente é o dólar. Então, isso é um agravante. Agora, o que você comentou é que não diretamente, é isso mesmo, não diretamente os Estados Unidos vai influenciar para o Brasil não comercializar com o Irã. Mas só que acontece, eu tenho uma empresa aqui no Brasil, eu quero comercializar com o Irã, eu vou precisar de uma instituição financeira para fazer essa intermediação. E ela está localizada onde? Provavelmente essas grandes instituições financeiras, grandes bancos, eles estão localizados nos Estados Unidos, centralmente, né, vamos dizer, o QG deles localizado nos Estados Unidos ou em Londres, e lá as leis vão ser aplicadas lá, e eles vão falar assim, olha, é um risco muito grande a gente fazer negócios com o Irã, a gente não negocia lá, nós não temos capacidade de atuar no Irã, somos impedidos. Tanto que um dos bancos que mais sofreu com isso, na verdade, sofreu multas por comercializar com o Irã, ou fazer essa ponte com o Irã, é o banco francês BNP Paribas. Dentre a lista de instituições financeiras, eles são os que mais fizeram esse tipo de transação financeira e foi implicado sanções sobre eles também. Então, é isso que acontece. BNP Paribas está na França, dentro da zona do euro. Agora, o que eu queria explicar para vocês é pegar e fazer um recorte para a gente falar das empresas farmacêuticas, por exemplo, e como isso vai implicar no cotidiano dos iranianos. Faltam plataformas para as empresas farmacêuticas negociarem, né? Normalmente elas já são, pode voltar, Léo, normalmente elas já têm uma instituição financeira que ajudem elas, e que elas já são clientes há muito tempo, tem uma questão de segurança, e elas não vão negociar da maneira que negociariam, ou para diminuir o risco de negociar com o Irã, de fazer negócio com o Irã, de comercializar com o Irã, o preço desse serviço ou do que ela vai comercializar sobe. Então, é nisso que dificulta. O sistema bancário também é limitado, né? Ele vai dificultar seguros e investimento e, consequentemente, o sistema de saúde financeiro. Ele vai sofrer com restrições de medicamentos, insumos hospitalares e fármacos. Então, nessa situação que as sanções financeiras tolhem, impedem, retiram ou diminuem o acesso do sistema de saúde iraniano a bens que estão fora. Principalmente também porque o mercado interno não tem plena capacidade de produzir tudo. A gente sabe muito bem. Próximo, por favor.
Bom, resultado disso. Em 2019, antes da pandemia, segundo o Human Rights Watch, os custos com saúde aumentaram 18%. E as importações de medicamentos da União Europeia encolheram em 15% em apenas 3 anos. Então, esses são os resultados para a saúde, para o sistema de saúde iraniano e como ele fica comprometido. Isso é só um exemplo. Né? Na verdade, a gente vai ver, por exemplo, de serviços, um aplicativo que é o Uber, por exemplo, ele foi criado nos Estados Unidos, então ele responde a toda a regulação e regulamentação dos Estados Unidos, e quando ele foi atuar globalmente, ele foi impedido de atuar no Irã. O Irã teve que se adaptar a isso e criou seu próprio Uber, que tem um nome que eu esqueci, não vou lembrar aqui agora. Mas imagine isso para coisas mais simples, como, por exemplo, acesso à carne. Muitas vezes tem um grande frigorífico para comercializar a carne vermelha, mas ele não consegue, porque ele não tem plataforma para chegar ao Irã. Então, é assim que essas sanções trabalham. Então, levem isso para qualquer outro âmbito de acesso a qualquer coisa, por exemplo, a livros, por exemplo, seria um exemplo muito banal, mas é um exemplo do que pode acontecer, dessas implicações das sanções. Próximo, por favor. Bom, vamos falar agora da pandemia e dos agravantes que fizeram com que ela fosse muito mais letal para o Irã. Bom, a desinformação. O Irã ele tem uma alta taxa de pessoas com acesso a smartphones e à internet. Então, o que acontece? A desinformação também se espalhou rápido. Muito similar ao Brasil, lá também teve um problema com desinformação no começo da pandemia. A falta de recursos, então, você já tem um sistema de saúde fragilizado que vai ser sobrecarregado. Então, um sistema público de saúde fragilizado e sobrecarregado. O orçamento público também vai estar comprometido, já pelas sanções, por uma economia que veio se esfriando. 2018 foi crucial, porque com a saída dos Estados Unidos unilateralmente do JCPOA, a economia sofreu mais um revés. Então, o orçamento público já estava comprometido, além do que eu vou explicar mais para frente. Outro ponto, outro agravante, é que o governo subestimou a pandemia no início. O direcionamento do governo foi que os Estados Unidos eles seriam o maior inimigo a se prestar atenção, né? E não a pandemia, e depois que eles perceberam que a gravidade do que aconteceu. Houve muita discussão sobre os eventos religiosos que iam acontecer no Irã, muito importante, como o Ramadã, se aconteceu ou não, como que foi o controle. Assim, então foi uma situação muito de crise de decisão do governo. Muito importante foi a queda do consumo e da atividade econômica interna. Por esse ilhamento do Irã, o mercado interno ele é muito importante, crucial para manter a economia. O que as sanções econômicas, comerciais não conseguiram, a pandemia conseguiu. Então, o comércio, a produção diminuiu, o consumo diminuiu, a atividade econômica diminuiu. Isso vai jogar uma pressão para o governo de ter que gastar mais para em auxílio a essas pessoas. Auxílio ao comércio, auxílio à indústria, auxílio às pessoas que estão em vulnerabilidade. Então, o governo vai precisar tirar do orçamento dinheiro para dar subsídio, para dar para essas pessoas. Então, percebam a situação como ela vai se conformando e vai apertando na pandemia, para vocês entenderem. Pode ir próximo, por favor. O Irã, ele teve a economia mais afetada entre os países do Oriente Médio e foi a nação com o maior número de mortes. O Irã ficou numa situação muito complicada.
Em 3 de janeiro, de 3 de janeiro de 2020 a 17 de junho de 2021, segundo a Organização Mundial da Saúde, houveram 3 milhões de casos de Covid confirmados e 82 mil mortes notificadas à Organização Mundial da Saúde. E em 14 de junho agora, foram aplicadas um total de 4 milhões e 700 doses de vacina. Então, esses são os dados aí mais recentes e mais seguros para a gente ter sobre a Covid-19 no Irã. Pode passar para frente, por favor. Bom, a gente vai falar agora sobre outro fator importante que juntou com esses dois que eu falei anteriormente. A pandemia é mais recente, as sanções nem tanto, mas do petróleo é importante. O petróleo, como muitos de vocês já sabem, vem sofrendo uma queda histórica. Né? Desde ali de 2008, ele vem caindo significativamente e em 2020 ele está atingindo preços que comparáveis a 1970, para vocês terem uma ideia. Então, está colapsando, na verdade, juntando que a produção e a demanda de petróleo no mercado global também diminuiu com a pandemia. Então, vocês percebem como uma coisa vai se encaixando na outra. E aqui está a cotação em dólar por barril, né? Pode passar para o próximo, por favor. Por que isso é importante, a gente ver o preço do petróleo, analisar a queda do preço do petróleo no mercado mundial? Porque, querendo ou não, a economia do Irã, ela ainda é muito baseada na comercialização, exportação de bens, tanto petróleo quanto bens relacionados ao petróleo, ou produtos relacionados ao petróleo. Então, a gente pode, uma classificação discutível, mas que ela pode ser apropriada nesse momento, é que o Irã ele é um petroestado, na verdade. O que é o petroestado? É uma economia altamente dependente do comércio e exportação de petróleo e seus derivados. E o Irã ele ainda se encontra nessa situação. Uma das grandes discussões do futuro da economia do Irã é o quanto ele deve, ou quanto ele pode, ou quanto ele vai, o governo do Irã, a economia iraniana, vai diversificar as suas fontes econômicas, né? Aqui a gente tem um dado do FMI de 2016, mostrando as exportações de combustível em porcentagem de bens exportados, né? E o Irã aqui está em torno aí de 70% da quantidade de bens exportados, 70% são relacionados a bem de petróleo. Então, imaginem vocês o que significa uma diminuição da demanda, sanções contra a comercialização de petróleo e a diminuição do preço do petróleo, a diminuição da demanda e as sanções. Se a minha principal fonte de arrecadação está sendo, de renda, na verdade, do governo, está sendo atacada dessa forma, imagina a pressão das contas públicas do governo, do Irã. Então, é isso que eu gostaria de trazer para vocês entenderem essa situação do Irã e como ela tá muito difícil nesse momento. Pode passar, por favor. É uma economia altamente dependente do comércio de petróleo e derivados, e a gente pode ver aqui que em 2020 cai significativamente, o crescimento despenca de menos 60%, né? Aqui, comparando o primeiro quadrimestre de 2020 e 2021, se for comparar uma queda de 60%, mas vocês percebem ali a tendência. Em 2015, ali para 2016, a gente percebe que atinge um nível grande de crescimento, e dá para entender isso como a distensão das sanções que estavam aplicada com o acordo, né, nuclear do Irã. A gente pode fazer essa correlação, não necessariamente diretamente, mas a gente pode sim fazer essa correlação, e depois a gente percebe essa queda vertiginosa ali, que começa a meados de 2017 e vai até agora nos menores níveis aí, históricos do Irã. Então, as receitas das exportações de petróleo
do Irã estão a níveis baixíssimos historicamente. Pode passar, por favor. Bom, houve tentativa de diversificação econômica? Sim. Há tentativa? Há. Hoje o Irã está trabalhando com a tentativa de fomentar, subsidiar as indústrias de mineração. A indústria de plástico lá também é uma indústria que está crescendo muito, e de agricultura. No que diz respeito às indústrias de plástico e agricultura, a China está sendo um grande comprador, né, desse tipo de bens, dessa indústria. E também, né, logicamente, ainda continua comprando o combustível iraniano, que, diga-se de passagem, tem uma matéria-prima muito boa. Eles conseguem e desenvolveram, por conta mesmo da cultura de sanções, eles conseguiram uma indústria de produção de combustível muito eficiente, que produz um combustível muito bom para o mercado em questão de qualidade. É um impedimento mesmo comercial. E o que a gente pode ver, de acordo com o Banco Mundial, os componentes do PIB, comparando o primeiro quadrimestre de 2020 e 2021, a gente consegue perceber aí o crescimento ou o decréscimo, né, e a contribuição. Ali a gente pode ver o primeiro oil, a contribuição do petróleo, na verdade, foi negativo, caiu 16% em comparação. O que segurou ali ao positivo foi o setor da agricultura e o setor da indústria. Então, a gente consegue perceber que quando há esse embate, essas conseguem se destacar, mas a grande verdade é que é pouco significativo para ajudar o Irã nesse momento, por ter ainda ter ser um petroestado muito dependente das exportações de petróleo. Pode passar, por favor. Bom, o que isso representou para o governo nos últimos anos? E quem pegou essa convergência de fatores, principalmente, foi o governo Rouhani, né? É um orçamento comprometido. O orçamento fica comprometido e numa tentativa não muito feliz, que é aí que vai render grandes críticas, as recentes críticas ao governo dele, é o aumento do preço interno do combustível, para compensar essas perdas. E a diminuição dos subsídios, tanto sobre sobre alguns bens, porque o que acontece, por conta dessas restrições, alguns bens que chegam ao Irã, eles chegam num valor muito mais alto, fica um pouco acessível, então o governo acaba subsidiando esses produtos, né? Então, numa tentativa de salvar o orçamento, houve corte sobre esses subsídios de preço e dos preços do petróleo. O que aconteceu? O Irã vai experimentar os maiores protestos desde a Revolução de 1979. É nessa situação, é nesse contexto, né? E depois disso, o governo Rouhani não consegue se recuperar em visão à atividade econômica, às políticas econômicas que o governo tem tomado. Então, falando claramente, pegou muito mal para a administração Rouhani o que eles fizeram, mas o governo estava sendo jogado contra a parede de várias frentes. Então, o que vai acontecer, o que vai vir agora, 2020 e 2021, o impacto da pandemia na produção e exportação de petróleo iraniano, e também no preço do petróleo. Então, a demanda global diminui, o comércio diminui, juntamente com os preços, e isso impacta ainda mais o que já estava em queda. Então, é a contribuição da pandemia para a queda, né, do preço do petróleo e da diminuição do orçamento do governo iraniano. Pode passar isso. Deixa eu ver. O choque. Vocês perceberam que esses temas eles se sobrepõem, mas o que significou de verdade? O bem-estar dos iranianos ameaçado, né? Acesso a um sistema de saúde consistente num momento de crise sanitária, num momento de sobrecarregamento. Então,
bem-estar dos iranianos foi comprometido, né, nesses 2 anos, aí, 2020 e 2021. Houve o aumento do desemprego, foi inevitável, muito dos comércios fecharam, das indústrias, porque são muito dependentes do mercado interno, e se o mercado interno para, não tem o que fazer. Aumento da inflação. Então, o real depreciou, com isso há também o aumento de preços, e de acordo com o FMI 2020, a inflação, se comparada a 2019, ela foi de 37% para 42%. Isso significou para a classe trabalhadora, que foi a mais afetada, o aumento dos preços de moradia e alimentação. Então, imagina o quanto o governo teve o orçamento comprometido, porque teve que recorrer aos auxílios. Então, o governo deu auxílio, tentou dar auxílios a essas pessoas mais vulneráveis, e também o socorro a essas empresas e comércios que acabaram fechando ou sofrendo muito com a pandemia. Então, essa é a situação atual do Irã, economicamente e com bem-estar comprometido. E também fica outras incertezas, né, quanto à evolução e continuidade dessas sanções e que rumo elas vão tomar. Porque o que indica é que as sanções financeiras elas estão sendo muito eficazes, né, entre aspas, porque quanto mais eficaz, mais a gente percebe o quanto afeta o bem-estar dos iranianos e vários serviços essenciais para eles. Então, as sanções em si, elas afetaram fortemente o setor petrolífero do Irã. Mas a pandemia de Covid, ela afetou, além disso, o PIB não petrolífero do Irã, né, não relacionado ao petróleo, porque eles têm um comércio, têm um turismo ativo, apesar de não conhecido aqui por nós, é uma tendência o turismo no Irã crescente, é incentivado até pelo governo, e também aos serviços, né, e também é importante a gente salientar como, com o aumento da inflação, desemprego, da atividade econômica, os custos de produção ficaram mais altos dentro do Irã. Então, é isso que o Irã está enfrentando agora. É nessa situação que se encontra o Irã. E provavelmente vai ainda ficar nessa situação nos próximos anos aí, e vai depender muito também da evolução e continuidade das sanções. É isso. Obrigado, Saulo. Eu acredito que você deixou bem claro para a gente essa espécie de choque triplo que a República Iraniana tem enfrentado nas suas condições socioeconômicas, não é? E lembrando que o professor Mahmoud apresentou para a gente na entrevista, se uma das vantagens das eleições e de haver governos eleitos é ter alguém para colocar a culpa, um governo que enfrentou essas diversas convergências de situações dificílimas de se lidar no âmbito socioeconômico, vira um alvo fácil, né? Não à toa hoje a gente tem uma grande insatisfação com o governo Rouhani, e as perspectivas para as eleições de candidatos que seriam ligados ao Rouhani não são muito boas, né? E eu gostaria de passar a palavra agora para a Larissa, lembrando que se existem historicamente grupos no Irã, minorias, que não se sentem representadas pelo regime, pelos governos, eu acredito que agora, com toda essa situação difícil que o país vem passando de recessão econômica há pelo menos 2, 3 anos, essas minorias se sentem menos à vontade ainda no Irã. É isso, Lari? É isso, Léo. Se quiser passar já o slide, por favor. Acho que por conta de tudo isso que o Saulo explicou, esse contexto econômico dramático do Irã, quando a gente for analisar os debates eleitorais das eleições que estão acontecendo agora, por exemplo, economia é tudo que se fala, né? É muito compreensível e tudo. Isso deixa de lado algumas questões que, embora estejam efervescentes na sociedade iraniana, elas não transparecem para
para política com P maiúsculo, né, de certa forma. Mas não só nessas eleições, né? Essas questões elas nunca foram tratadas de forma muito profunda pelos debates eleitorais, pelos programas e pelas plataformas de governo ao longo do tempo. E eu queria agora, se quiser passar o slide já, Léo. Essas discussões que estão acontecendo, elas são fundamentais, elas representam impactos importantíssimos para a sociedade iraniana, mas elas não contemplam questões importantíssimas, como o Léo já mencionou. E eu vou falar um pouco agora da questão feminina e das minorias étnicas e religiosas, e entender por que esses assuntos não passam para a política, no debate eleitoral. É importante para a gente entender a sociedade iraniana e a forma como ela interage com o sistema político dela. Pode passar, Léo. Gente, em primeiro lugar, começando com a questão feminina, né? A questão das mulheres não chega à política com P maiúsculo, porque as mulheres têm dificuldade de chegar à política com P maiúsculo. A gente tem um problema grande de representatividade no que se refere às mulheres no governo iraniano. E para entender um pouco mais por quê, eu vou trazer um contexto histórico da situação das mulheres, porque eu não sei se é muito claro para todo mundo qual é a situação das mulheres no Irã. Então, vou tentar trazer um pouco isso aqui. O contexto feminino do Irã sempre envolveu uma grande marginalização e sempre envolveu uma grande visão patriarcal da sociedade. Eu acho que isso já é de se esperar, assim na maior parte do mundo, e não é diferente para o Irã. As coisas começam a mudar um pouco no período Pahlavi, né, do Shah Reza Pahlavi, em que a gente começa a ver algumas mudanças. A gente vê avanço na promoção da educação feminina e coisas do tipo, mas os direitos políticos das mulheres continuavam sendo negados, pelo menos até 1963, quando é promulgado o voto feminino. E depois disso, a condição das mulheres começa a melhorar de forma progressiva e de forma cada vez mais rápida. Então, a gente começa a ter uma maior participação em cargos públicos, uma maior inclusão no mercado de trabalho, em todos os setores, maior escolarização e, inclusive, participação no ensino superior. Aí, já em 1967, elas ganham mais direitos relacionados a divórcio, a custódia, a poligamia, elas podem se tornar advogadas, podem se tornar juízas, mas um aspecto muito importante desse período é o aspecto cultural. Isso está intimamente associado, na verdade, ao que a Revolução Iraniana entendia do período Pahlavi. Toda essa ideia, essa vontade de aproximação com o Ocidente, de ocidentalização mesmo do Irã, e as mudanças culturais foram muito importantes nesse sentido. O Pahlavi, ele ficou famoso na época por levar a filha e a esposa, por exemplo, sem o hijab para eventos públicos, usando vestimentas ocidentais, não usando vestimentas tradicionais iranianas. E isso vai ser muito importante mais para frente, já vou explicar para vocês. Só que essas mudanças todas, elas foram muito restritas às classes mais altas, ela era uma mudança mais elitizada. Não promoveu uma participação feminina em massa no que se refere a levar mulheres para posições tomadoras de decisão. Então, a participação feminina na política acabava sendo mais um ato de propaganda do regime Pahlavi do que, de fato, uma participação política. Isso vai mudar, o que vai massificar a participação feminina na política foi o papel que as mulheres desempenharam na Revolução Iraniana. E as lideranças foram obrigadas a reconhecer a participação feminina no movimento. Inclusive, o Ayatollah Khomeini, ele frequentemente exaltava o papel feminino na sociedade e na Revolução. Mas, pelo menos nos textos que eu li, o pessoal comenta que essa era uma posição muito particular. Não era muito difundida entre os clérigos e os políticos da época, e inclusive até hoje. Mas a gente precisa, na verdade, reconhecer o papel da Revolução Islâmica em ser um marco para a participação feminina em diversas áreas. Então, em várias medidas, a gente teve medidas de fortalecimento de participação feminina na sociedade. Isso se vê mesmo na Constituição, que é a base da ideologia islâmica em que se fundamenta o governo. E eles falam, por exemplo, no ato 20, que é preciso ter a defesa igual entre todos os indivíduos, homens e mulheres, de seus direitos, e enfatiza que todos os membros da sociedade, conforme os princípios do Islã, devem ter direitos humanos, políticos, culturais e econômicos iguais.
E mesmo com essas mudanças legais e estruturais, a gente vê que está tendo alguns sinais de regresso. Então, o emprego feminino cai de 11,1% para 6,8% depois da Revolução. A idade mínima do casamento sai de 16%, de 16 anos para 13 anos. E antes disso era 9 anos. Eles conseguiram aumentar um pouco essa idade depois. Existem restrições de trabalho, de viagem, enfim, de várias coisas que as mulheres não podem fazer sem a aprovação do marido, do pai ou do irmão, responsável masculino por elas. Tem a famosa obrigatoriedade do uso do véu, do hijab. A gente tem a limitação das áreas de atuação das mulheres. Então, por exemplo, tem alguns cursos superiores que elas são proibidas de cursar, em especial engenharias. Então, assim, existe esse lado legal e existe os outros elementos sociais e culturais que vêm sendo associados a isso. Mas, assim, de modo geral, não há barreiras formais, por exemplo, para a ocupação de cargos políticos por mulheres. Mas a gente precisa entender que, na prática, a entrada das mulheres para a política ela é sistematicamente restrita. A gente pode ver isso até com dados. Se a gente pegar a América Latina, por exemplo, a participação feminina em parlamentos é de cerca de 10%. E para o Irã, isso chega a ser inferior a 5,6%. Então, comparativamente, é uma taxa de participação muito pequena. Mas se não há barreiras legais para que as mulheres possam alcançar a política, então, né, onde é que está o problema? Muitas autoras vão argumentar que as barreiras são essencialmente culturais. Isso não quer dizer que isso não esteja associado à República Islâmica, ao regime que acontece no Irã. Porque a forma como as leis e a Constituição iraniana entendem e lidam com o gênero não são exatamente neutras. Na verdade, a forma como os papéis de gênero são construídos na sociedade iraniana importa para o regime, e eu já vou tentar explicar para vocês por quê. O que cabe dizer no momento é que a forma como o regime escolhe enxergar o papel feminino pelo prisma do Islã contribui para essas barreiras culturais, para que as mulheres possam atingir cargos e ter uma maior participação política. E isso se dá principalmente pela construção da mulher enquanto essencialmente mãe e esposa, que acaba confinando ela mais ao âmbito doméstico. Então, existe uma retórica da República Islâmica e que promove a construção política das relações de gênero na sociedade iraniana. Então, por que os ideais de gênero são relevantes para o regime, né, na verdade? Durante a Revolução, as novas lideranças tentaram construir uma imagem popularmente apelativa de autenticidade cultural do Irã e do novo regime iraniano. E a marca mais proeminente disso era a imagem da mulher muçulmana usando o véu. E para provar e para consolidar o poder, o novo regime buscou islamizar o comportamento e a aparência das mulheres iranianas. Só que isso, no fim, é um instrumento, um meio para alcançar fins políticos, que seriam proteger a identidade e a essência do regime e diferenciá-lo, especialmente do Ocidente. Voltando um pouco no que eu comentei sobre o período Pahlavi, de aproximação com o Ocidente, a forma como o regime iraniano vê esse período é um período de colonização por potências ocidentais. Então, quando o Pahlavi busca a modernização e leva à promoção da isso leva à ocidentalização do comportamento feminino. Então, islamizar o comportamento como uma forma de se distanciar do regime Pahlavi e estabelecer uma identidade cultural adequada a essa visão anti-ocidente. Então, a posição da mulher é vista, na verdade, como uma representação do status da nação inteira. A forma como a mulher se porta representa a essência daquela nação. A modernização, ou melhor, a ocidentalização do comportamento feminino é visto como um produto da colonização econômica e política do Irã pelo Ocidente. Então, por exemplo, toda essa exaltação do papel de mãe e esposa, como que isso é interpretado? O papel doméstico, ele é, na verdade, uma forma de libertação, porque o trabalho é uma forma de exploração. Então, você ficar em casa, na verdade, é um sinônimo de liberdade e é a forma como você maior pode servir a sua nação. E, enfim, é isso. É uma perspectiva diferente.
E eu queria só comentar que, na verdade, essa associação da emancipação feminina, tipo, aos moldes ocidentais, e os padrões, associar isso aos padrões de comportamento colonizados, isso não foi superado ainda. Então, os movimentos feministas no Irã, na verdade, tem muitas cisões. A gente tem grupos que vão ser mais... que vão seguir, na verdade, uma perspectiva islâmica, e grupos que vão ser mais secularistas. Qual que é a crítica do movimento feminista islamista em relação aos secularistas? É que o feminismo secularista é visto como ocidental e colonizado. Mas mais importante do que isso, ele não atende de forma completa às demandas que as mulheres islâmicas têm. Então, em suma, né, na verdade, há um limite embaçado entre religião e política. Então, práticas em relação à família são entendidas como islâmicas ou não, dependendo dos imperativos econômicos e políticos que a situação impõe. E tudo isso é embebido na retórica revolucionária anti-imperialista. Ou seja, o modelo de feminilidade defendido pelo regime através da Constituição ou outras partes do sistema legal, ela não é essencialmente islâmica, mas ela constrói um modelo de identidade feminina que representa a identidade do próprio Estado iraniano. E assim, dado que não existem barreiras legais à participação feminina política, a gente pode argumentar que a maior barreira das mulheres para entrar para a política é cultural e que a solução passaria principalmente por uma mudança de mentalidade. Só que a gente não pode deixar de considerar o papel do sistema legal e político na situação das mulheres e nessa opressão que elas vivem. Vale lembrar que a mulher só é bem-vinda na política, contanto que ela se adeque aos padrões de comportamento estabelecidos pelo regime. E a opressão estatal, de forma direta, vem da repressão. Então, por exemplo, se você for pega sem o véu em lugares públicos, você vai ser punida legalmente por isso. Mas de forma indireta também a partir da construção intencional de uma determinada imagem da mulher iraniana, da mulher islâmica, que alavanca todos esses obstáculos culturais para que elas alcancem cargos de decisão na sociedade. Então, com tudo isso dito, né, faz diferença quem ocupa o cargo de presidente para a situação das mulheres? Assim, de forma direta, não. E por quê? A Constituição enfatiza que o direito das mulheres deve estar em conformidade com um critério islâmico. O problema é que esse critério ele é vago. Então, ele é decidido meio que de forma ad hoc por 6 clérigos, que são escolhidos pelo líder supremo, e que decide se as mulheres estão agindo contra ou a favor desse critério e punindo elas por não estarem seguindo esse padrão, na verdade, o judiciário, cujo chefe é nomeado pelo líder supremo. Então, na verdade, certas coisas não dependem do presidente, mas dependem, sim, dessa parte que cabe ao líder supremo. Então, parece que há sempre uma barreira que não se pode transpor e não depende só da cultura em relação às mulheres no Irã. Por outro lado, o próprio processo de luta pela participação é relevante para mudar a cultura, como o Léo comentou logo no começo, comentando do processo de secularização progressivo que o regime tem experimentado. E isso também está, então, associado a todo esse processo em perspectiva macro de mudança. Pode passar, Léo. Bom, vou falar um pouquinho sobre minorias étnicas e religiosas também, pensando nessa seara. Vocês vão perceber que a questão aqui também está muito associada à forma como o Estado constrói a sua própria identidade e como isso é associado também a uma questão de segurança e de sobrevivência do regime. Né? Então, quando a gente fala de minorias étnicas, os maiores grupos, tem muitos grupos, é um país muito diverso etnicamente, mas a gente traz principalmente aqui os azeris, os curdos, os árabes e os balquis.
E enquanto as minorias religiosas, nós temos os muçulmanos sunitas, nós temos os Bahá'í, os zoroastros, judeus e cristãos. Falando um pouco especificamente das minorias religiosas, a Constituição iraniana ela reconhece a maioria desses grupos minoritários, com exceção dos Bahá'í. Os Bahá'í, eles estão muito associados ao período do Shah, período da monarquia, que é curioso porque, na verdade, a perseguição contra os Bahá'í acontece já há mais de 150 anos, então não é de hoje que isso acontece, mas isso é intensificado agora a partir da Revolução Islâmica. E é lógico que a questão religiosa e a questão étnica, na verdade, elas estão juntas, né? Elas andam de mãos dadas. E assim, falando mais sobre a forma como o governo age em relação a essas minorias. Minorias étnicas, de um lado, existe uma retórica por parte do governo que, assim, é muito tolerante, entre aspas, à existência dessas minorias religiosas, mas mais no sentido de eles precisam fortalecer a identidade do Irã enquanto um grupo homogêneo e unitário. É uma lógica muito diferente do que era adotada pela monarquia, por exemplo, que assim, estabelecia de forma bastante clara a supremacia persa. Então, há um certo, não sei se um certo progresso, mas há uma modificação de postura nesse sentido. Então, a retórica do regime iraniano se distancia da adotada pelo período do Shah, mas trata-se de uma aceitação que tenta apagar as diferenças existentes entre os grupos étnicos, tentando impor essa visão de unicidade da nação. Porque o Estado iraniano ele se identifica como islâmico, xiita e persa. Então, a existência dessa diversidade, na verdade, é uma ameaça a uma ideia de nação homogênea e é um risco para a legitimidade de um governo que se caracteriza de forma bastante específica. Então, qual é a legitimidade do governo xiita para os Bahá'í, por exemplo, ou para os zoroastras, ou mesmo para os sunitas? Então, a princípio, as minorias étnicas e religiosas, elas viam um bom prospecto, na verdade, na Revolução Iraniana. Enfim, entreviam aí um futuro melhor, uma relação melhor com o Estado iraniano. No entanto, ainda hoje, essas minorias enfrentam uma discriminação mais sutil, né, no mercado de trabalho, na educação, também na língua. É uma reivindicação muito grande do uso em massa da língua em meios culturais, educacionais, isso é uma grande questão. E também na participação política, especialmente em relação a ocupar cargos públicos. Eles são sistematicamente, né, barrados. E por quê? Bom, como eu já expliquei, o Estado tem essa visão de si mesmo, unitário e homogêneo, e persa e xiita, e isso é importante para a sua própria existência. Ele vê essas características como intrínsecas à sua própria existência. Então, retirar essas características do regime na verdade, não ter esse regime de forma alguma depois. Pode passar, Léo. Eu trouxe a questão curda por diversas razões. Primeiramente porque está muito em voga, é uma questão efervescente, é uma questão que envolve uma multiplicidade de países. E ela representa cada vez mais, na verdade, o pináculo dessa preocupação existencialista com a segurança do Estado. O medo de que essas minorias possam ser exploradas por inimigos externos para minar o poder do regime é muito latente. E, assim, falando um pouco dos curdos. Os curdos, cerca de 60% deles, na verdade, é sunita. Os demais se identificam como xiitas, e a preocupação do governo iraniano é em relação a essa parcela sunita, porque a parcela xiita tende a se alinhar mais com o governo. E a preocupação com os curdos, em específico, em relação a várias outras minorias étnicas, é maior por uma série de razões, na verdade. O
primeiro é o nacionalismo curdo. Né? O problema nunca foi você ser curdo, né? Essa etnia nunca foi negada pelo governo iraniano. O que preocupa é a existência de um nacionalismo que não seja iraniano. E a existência desse nacionalismo é propícia justamente porque os curdos não estão somente no território só iraniano, né? Segundo motivo é a existência de fortes movimentos armados curdos em países vizinhos, em especial no Iraque, e existe o medo de que haja uma influência desses movimentos sobre os curdos no Irã. Bom, o terceiro, que é, na verdade, muito parecido, é o medo de guerra por proxy e o apoio dos Estados Unidos e de Israel. Novamente, esse medo de que inimigos externos usem essas minorias, instrumentalizem essas minorias para minar e para depor, talvez, o governo iraniano. Assim, a gente sabe, na verdade, que existe um apoio, um certo financiamento por parte dos Estados Unidos e de Israel, dos grupos curdos ali no Irã, e o que não torna fácil, na verdade, desfazer essa concepção de ameaça existencial, né, de ameaça à integridade territorial do Irã. O quarto medo, que na verdade é muito associado a tudo isso, é a localização geográfica da província do Kurdistão, se vocês conseguirem olhar aí no mapa, pega bem a parte da fronteira do Iraque com a Turquia. Então isso interfere também as relações que o Irã tem com o Iraque e com a Turquia, e torna essa preocupação de segurança ainda mais latente. E todos esses medos em relação aos curdos, de uma rebelião separatista e tal, provocam desfalques crônicos dos investimentos na província curda. Então, essa é uma região bem menos desenvolvida do que as partes densamente povoadas por persas, por exemplo. Isso, obviamente, vai acarretar uma variedade de insatisfações e de protestos. Eu não vou, infelizmente, entrar nos pormenores do conflito, muito por uma questão de tempo, é uma questão muito complexa, mas a gente vê uma crescente militarização da questão curda. Desde o início da República Islâmica, as revoltas promovidas por curdos foram duramente reprimidas. E, assim, nos anos 90, no governo do Khatami, houve até uma amenização do conflito, né? Então, a gente teve alguns cargos públicos importantes sendo ocupados por curdos, jornais, revistas e outros meios de comunicação essencialmente curdos foram permitidos, mas com a eleição do Ahmadinejad, isso, na verdade, se desfez, houve um regresso aí desses avanços que haviam sido feitos. E eu acho que, de forma geral, é importante entender de tudo isso que a gente falou, que, de forma ou de outra, essas questões, a questão das mulheres ou a questão das minorias étnicas e religiosas, elas estão sempre associadas à sobrevivência da República Islâmica quanto regime, seja uma sobrevivência de facto, né, essa sobrevivência do regime em si, ou identitária. Mas, como a gente já viu, a identidade é vista de forma intrínseca pelo regime. Então, se essa identidade for danificada, então não se trata mais da República Islâmica. Compreender isso é importante para entender por que essas questões não chegam na política com P maiúsculo, e mais importante, para entender até que ponto a política eleitoral pode impactar essas questões, né? E esse claro limite do impacto que as eleições podem ter sobre essas questões ajuda a gente a entender a baixa adesão da população às eleições, né? Essas eleições tiveram um turnout bem baixo, e isso também tem implicações para a democracia iraniana e a legitimidade do sistema. E o nosso querido professor Dr. Mahmoud também tem algo a dizer sobre isso. Yes, about your first question, yes, I think that this election is not going to be a real gain for the region. No. If Raisi was elected, with a real competition, at least from Larijani's side or others, it would have been much better for the whole, totality of the regime, for the stability, because at least, you could say that, okay, we had a
kind of inclusive election. All political parties were involved, because if you had a serious contender there, then reformists would have supported one party seriously. But right now, no, we don't have this. And if Então, o professor Mahmoud está contando para a gente como ele acredita que essas eleições agora de 2021, de junho agora, né, no caso hoje, elas não vão entregar uma eleição com um significado real, com uma competição real, né? O candidato que a gente vai falar um pouco mais à frente, o Raisi, ele provavelmente ele vai vencer sem muita competição, com números muito altos de intenção de voto, e o quanto isso influencia com a questão da legitimidade do regime e as possibilidades de mais reformas, mais aberturas, e quanto isso fica mais minado ainda. you have low rates of participation, which everybody expects, so then it means, yes, you will have problems with. So international legitimacy. Right now, it seems that the negotiations in Geneva, Europe, between Iran and nuclear negotiations are not progressing very well, and many people assume that it's because of this political process going on inside the country. So it affects everything internationally, as it has affected, Iranian negotiation in 2010 before Rouhani. After the Green Movement, it absolutely undermines your political stance, negotiating stance, because you don't have support at home. And so you have to give much more concessions, and I absolutely believe that this will happen in negotiation. We will not have those benefits in terms of international legitimacy. The regime has to pay, and of course the people as well. Mahmoud, ele também explica para a gente como essa baixa participação que está prevista para as eleições de hoje, ela acaba também minando um dos outros aspectos que seriam beneficiais para o regime, que ele comentou anteriormente, que seria justamente criar uma imagem de legitimidade internacional perante a comunidade global. Então, por exemplo, ele comenta como as negociações nucleares que voltaram a acontecer agora mesmo na Europa, entre Irã e países como os Estados Unidos, não tem andado bem, e alguns analistas dizem que um dos motivos é como o processo político das eleições no Irã está andando. Essa dificuldade esse barramento de candidatos e essa certa perda da significância da eleição, do embate político. E como, por exemplo, a mesma coisa aconteceu com os protestos que a Cissa comentou lá atrás para a gente, de 2010, durante o governo Ahmadinejad, do Movimento Verde, o quanto, por exemplo, minou a posição política, a força política que o regime iraniano tinha perante a comunidade internacional para diversas espécies de negociação, no caso ali também o início de uma negociação nuclear. Huge expenses, huge cost for, huge prices for this low rate participation. And about the second question, what are the reforms? Well, basically, if Raisi is going to be elected, I don't believe that we will have very aggressive restrictions on social freedoms. People in general, they don't have there's no room for restricting more. Everybody have access to internet now. Iran has, I think the latest rate should be more than 90%, 95% or something, internet access. Especially after you have these smartphones and 4G, 4G launching in Iran. Everybody. For sure. Even more than Brazil, I believe. Internet wide. Exactly. So you have access to internet. It's very difficult to block people from accessing. It's still some, international platforms are accessible in Iran, including their Instagram, or WhatsApp. Even if you block them, like they have blocked Telegram a few years ago, but the still penetration rate is really high. So it's difficult to impose social political restriction.
you may, they may, and probably they, lucky they will do this, to increase the pressure on politicians and activists, opposition and activists, but very selectively actually, because again, you know, doing everything at large and massive scale, it's very difficult, and even conservatives they are not looking for. Por fim, o professor Mahmoud, ele explica para a gente também o quanto ele acredita que uma eleição do Raíssa, candidato conservador dessas eleições, poderia levar a reformas ou até mesmo a reformas no sentido de maior fechamento do regime. O professor Mahmoud acredita que isso não deverá acontecer muito em razão do fato de que não existe muito mais espaço onde se fechar certas liberdades da população iraniana, né? Mas ele comenta até que, por outro lado, sobretudo com o avanço das tecnologias de internet de 4G, o maior acesso a celulares que aconteceu nessa última década, a população iraniana conseguiu alcançar algumas liberdades que são mais difíceis de se restringir de maneira massiva, não é? E, por fim, ele comenta, então, uma certa perspectiva de que, caso um novo governo Raisi, que provavelmente será eleito hoje, ele deve sim junto ao regime, deve sim manter certas restrições a liberdades, mas de maneira mais seletiva, sobretudo visando adversários e grupos políticos, e não de uma maneira massificada com a população geral. Eu acredito que isso é muito importante para a gente considerar, levando em conta o que a Larissa comentou em relação a lideranças que estão aí na frente em questão de luta por direitos humanos, direitos das mulheres, de minorias étnicas ou religiosas que vivem no Irã. Eu vou parar a apresentação aqui, gente, do professor, só um instantinho, para voltar para os nossos slides. Bem, muito do nosso evento todo, desde o começo da semana, e a nossa vontade de pesquisar o Irã, vieram por causa desse grande evento, né, desse grande evento das eleições presidenciais que aconteceram agora. As urnas já devem ter se fechado, dado o fuso horário. Acredito que a gente conseguiu fazer um caminho no qual a gente explicou que, apesar das diversas características de um regime fechado que a República Iraniana tem, ela encara as eleições, elas não deixam de ser um evento, né, um certo tipo de evento histórico no qual diversas expectativas de atores, sejam atores, digamos, da política com P maiúsculo, atores da sociedade civil, atores que estão liderando o movimento pela luta de minorias e demandas das sociedades, acabam se convergindo nesse evento, né, e agregando esse espaço, esse acúmulo de experiência que eles trazem das outras eleições, como a gente viu desde os anos 80, e projetando em certas perspectivas de mudança, que apesar de muitas vezes não serem implementadas pelos governos eleitos, ou até levarem anos e décadas para que sejam implementadas, elas, como nos disse o professor Mahmoud, essas demandas elas acabam compondo, construindo e renovando um certo imaginário social da população iraniana, que acaba balizando suas expectativas, que, por sua vez, informa a sua atuação política, a sua atuação social. Então, acredito que foi nessa via que a gente ficou interessado em olhar esse evento das eleições iranianas, né? E, para chegar à nossa conclusão, falando exatamente do pleito que está acontecendo agora, vocês ouviram ao longo da apresentação, a gente falando dos nomes dos políticos proeminentes, o atual presidente, o Rouhani, e o adversário político que provavelmente será eleito hoje, o Raisi. Bem, a gente gostaria de dar um breve retrospecto, né? O Saulo colocou muito bem para a gente como o governo Rouhani ele teve que enfrentar uma sinuca de bico muito forte em relação à situação socioeconômica do país e a situação interna que se deu por conta da economia e por conta dado isso, a crescente insatisfação do governo, né? Então, se, por exemplo, o Rouhani, em 2013, ele venceu logo no primeiro turno as suas eleições, com um pouco mais de 50% dos votos, em 2017, quando ele foi reeleito, a situação já era um pouco diferente. Ele também, sim, foi eleito no seu primeiro turno, mas dessa vez, o adversário do Rouhani em 2017, ele ficou muito próximo de levar o pleito para um segundo turno. Esse candidato ele teve 40% dos votos, e era ninguém mais, ninguém menos que o Raisi, o atual candidato do grupo conservador hoje.
Ao longo desse ano, desde janeiro e fevereiro, com a maior circulação das informações sobre o pleito, sobre a candidatura dos presidenciáveis, o Conselho dos Guardiões, que é uma das instituições no Irã responsáveis por supervisionar as eleições, barrou a candidatura de 2 candidatos do grupo ligado aos reformistas, né, que seria um grupo mais aliado ao atual presidente Rouhani, e eram 2 candidatos que, em intenções de voto e na circulação de informações na sociedade iraniana, eram candidatos que eram muito bem quistos para o pleito. Por fim, esses candidatos acabaram sendo barrados e o grupo reformista acabou sendo representado fortemente pelo candidato chamado Hemati. Ele foi presidente do Banco Central durante a administração do Rouhani nesses últimos anos, e ele se desligou para poder concorrer às eleições. Mas, apesar disso, os porta-vozes do Conselho de Guardiões têm tentado minimizar os efeitos da perspectiva do baixo comparecimento do eleitorado. As pesquisas de opinião têm previsto o nível mais baixo de comparecimento na história da República Islâmica. Menos de 40% dos eleitores devem ir às urnas entre ontem e hoje. Mas não é como se o Conselho dos Guardiões também tivesse trabalhado muito para aumentar a vontade da população para participar. Como eu disse, os 2 candidatos ligados à ala reformista tiveram sua nomeação barrada por esse conselho. Se, por um lado, dos reformistas, sobrou ao Hemati, que hoje não acumula nem mesmo 2 pontos percentuais de intenção de voto, nós temos, ao lado dos conservadores, o Raisi. Mesmo o Hemati não sendo uma figura super carismática e conhecida da população, ele era presidente do Banco Central iraniano, o Raisi também não é uma das figuras mais carismáticas. Ele está há mais de uma década, ele é uma das mais altas autoridades do Poder Judiciário no Irã. E antes mesmo da corrida eleitoral desse ano, muitos analistas estão cotando ele como um possível sucessor do atual Ayatollah Ali Khamenei, que completou 82 anos recentemente. Esse fator, aliado a um fim de uma série de eleições presidenciais com uma concorrência real entre os candidatos, uma concorrência significativa, que vem ocorrendo desde os anos 90, pelo menos, pode ter como consequência, na nossa visão, o surgimento de uma nova era para o regime da República Islâmica. A gente está encarando uma situação na qual, como a Larissa comentou em relação às minorias, por exemplo, já não se via muita legitimidade nos candidatos, nas plataformas, e agora nem mesmo aqueles que, como o professor Mahmoud, teriam certos incentivos e benefícios para apresentar, ao se apresentarem como candidatos, participarem da arena política, nesse caso seriam os maiores oposicionistas internos do regime, as alas reformistas, eles também não se articularam no sentido de apoiar massivamente a candidatura do reformista Hemati. Foi tentado nas últimas semanas a construção de um apoio massivo ao Hemati, mas que, no final das contas, o grupo majoritário dos reformistas, nas suas lideranças políticas, acabaram decidindo justamente pelo rumo da abstenção. Então, ainda mais com essa massiva, com essa grande vontade da população de ficar avessa a uma possível participação nas eleições, o embate entre esses grupos políticos, que muitas vezes, sim, ocupavam posições diametralmente opostas na arena política doméstica do Irã, a ausência desse debate, a ausência de uma significativa e real concorrência nas eleições pode implicar, por exemplo, em alguns analistas têm comentado sobre um caminhar ainda maior para um fechamento do regime, no sentido até de mudanças estruturais, como algo mais próximo ao parlamentarismo, lembrando, por exemplo, por fim, como ao longo das décadas do regime iraniano, as autoridades judiciárias, como é o caso do Raisi, que hoje é o candidato, sempre são ligadas à ala dos conservadores. No poder legislativo, os conservadores sempre conseguem obter a maioria nas eleições e nas posições das cadeiras. Hoje, agora, o Raisi muito provavelmente será eleito, ele apresenta intenções de voto acima dos 60% nas pesquisas, e ele, então, provavelmente ocupará a cadeira do Poder Executivo, também um conservador, e acredito que será interessante acompanhar, a gente pode ver que a partir
através dos nossos eventos sobre a política externa e agora sobre a política doméstica, o quanto essa eleição, apesar da previsibilidade sobre a eleição do Raisi, ela vai ter consequências fundamentais para o caminhar dos próximos anos do regime iraniano. Gente, por aqui que a gente vai encerrando a nossa apresentação de hoje. A gente queria agradecer muito a presença de todos. Antes de encerrar, eu queria agradecer e passar a palavra para o professor Loureiro. O professor Felipe Loureiro é o nosso coordenador aqui do Observatório. Esteve conosco desde o ano passado, na primeira etapa do Observatório, agora na sua fundação oficial. E ele gostaria de fazer algumas palavras finais. Professor, é com você. Muito obrigado, Leonardo. Eu queria, antes de tudo, agradecer a todos os membros do ODEC, né, que eu acho que fizeram um trabalho, aqueles e aquelas que estão aqui acompanhando desde o nosso primeiro evento, na segunda-feira, perceberam, né, o que eu havia dito na abertura dessa tríade de eventos sobre as eleições do Irã, que foi o quanto esse grupo de alunos e alunas absolutamente extraordinário se preparou de maneira muito séria e permitiu a vocês ter uma noção muito profunda, né, que é a proposta, uma das propostas centrais do projeto de extensão do ODEC, né, fazer uma análise profunda, crítica, a partir da perspectiva das relações internacionais, sobre a democracia no mundo, né? E, no caso, a gente analisou, ao longo desta semana, né, um país, como já foi muito bem discutido em várias oportunidades, especialmente no primeiro dia, que foi o dia que tratou da história e das instituições, que é um país que não pode ser considerado uma democracia, né, tem inúmeras restrições ao jogo democrático livre e, especificamente nessas eleições, como também já foi reforçado pelas falas do Leonardo, do Saulo, né, da Larissa, em várias perspectivas diferentes, e também a fala da Lorena, né, da Cissa, lá no início, discutindo a história das eleições, especificamente nas eleições atuais, né, ainda menos democrático, tendo em vista o papel do Conselho de Guardiões por ter limitado significativamente o número de participantes, né, o número de candidatos possível para participar do pleito eleitoral. Mas exatamente pelo fato do Irã ter um papel tão central no tabuleiro geopolítico global, é o motivo talvez mais importante que fez com que o ODEC se debruçasse disso. E, a meu ver, né, e imagino que todos e todas que estão e estiveram nos acompanhando, estão nos acompanhando, concordem comigo, que o trabalho foi um trabalho realmente magistral. E eu ressaltaria ainda outro aspecto, né, não apenas o debate que vocês viram hoje aqui, extremamente qualificado, né, sobre o papel das sanções na economia iraniana, discussão sobre gênero, né, um tema fundamental, inclusive que já apareceu também no nosso primeiro dia, quando a professora Arline Clemesha falou sobre as mulheres no Irã, né, a discussão sobre as minorias, enfim, qualquer um que teve a oportunidade de nos acompanhar ao longo desses 3 dias, certamente, assim a gente gostaria que fosse, saiu muito enriquecido, né, sobre o debate das eleições iranianas e entendendo o Irã a partir da sua política doméstica e o Irã também no mundo. E como eu estava comentando, o esforço desse grupo de alunos e de alunas de não só ter preparado muito bem o que eles fizeram, mas eu vou além, né, de ter chamado pesquisadores e pesquisadoras nacionais e internacionais renomados para poder discutir e apresentar literalmente a fronteira do conhecimento sobre política iraniana, doméstica e externa para vocês, né? Então, hoje, vocês tiveram vários trechos da entrevista com Mahmoud Pargu, que acabou de lançar um livro sobre eleições presidenciais iranianas. Na quarta-feira, um trabalho magistral da equipe de política externa, que inclusive colocou a legenda lá do francês, né, do pesquisador Rigolet Rousse, né? Então, vocês tiveram uma análise, né, muito aprofundada sobre a política externa do Irã, né, a relação do Irã com outros países da região, a Arábia Saudita, a relação
tensa entre Irã, Arábia Saudita e Israel, a relação do Irã e dos Estados Unidos, um longo debate que o Grupo de Política Externa fez sobre o acordo nuclear de 2015, o quanto o acordo nuclear foi central para essas eleições, e lá, né, no primeiro dia, no dia de instituições, entrevistas, tanto com Nasser Karaj, né, que é do Centro Islâmico aqui de São Paulo, quanto com dois professores da USP absolutamente renomados, tanto Oswaldo Cogiola, do Departamento de História, quanto a professora Aline Clemencha, né, do Departamento de Letras, que trabalha também, uma especialista que trabalha há muito tempo com temas sobre o Oriente Médio. A quem também, a todos eles, tanto os colaboradores externos e os colaboradores aqui no Brasil, que tiveram, né, disponibilizaram o seu tempo e nos auxiliaram a entender um pouco mais a complexa realidade doméstica e internacional iraniana, eu também deixo aqui, em nome de toda a equipe do ODEC, os meus agradecimentos e os nossos agradecimentos a todo o apoio que esses colaboradores e colaboradoras nos deram com as suas entrevistas. Então, com isso, né, a gente encerra a nossa tríade de eventos. Semestre que vem, o ODEC vai se debruçar, na verdade, já está se debruçando. A gente já tem um grupo de alunos e de alunas que já está olhando, né, para o nosso próximo caso, no qual a gente vai se verticalizar, que é o Chile, né? Então, fiquem ligados nas nossas redes, tanto no Instagram, quanto no Twitter, quanto também, né, ou seja, em outras formas de comunicação que a gente vai desenvolver ao longo dos próximos meses, para que vocês possam acompanhar o trabalho que o ODEC vai fazer, tanto de observar, né, a importante Assembleia Constituinte, que vai iniciar os seus trabalhos para redigir a nova Constituição chilena, a primeira Constituição democrática da história do Chile. Então, é um momento histórico para o Chile, e eu diria um momento muito importante para a própria América Latina, especialmente para a América do Sul, e também, além de observar as eleições, né, e o trabalho da Assembleia Constituinte, analisar as eleições presidenciais chilenas que vão acontecer no final do ano, novembro, e, se nós tivermos segundo turno, dezembro de 2021. Então é isso. Mais uma vez aqui, queria agradecer muito a todos e todas que nos acompanharam ao longo desses dias. Deixo aqui o convite para vocês continuarem acompanhando e nos seguindo, né, e sendo informados sobre os nossos trabalhos, e a gente se vê nos próximos eventos do ODEC no próximo semestre. Obrigado, um abraço e um ótimo final de semana a todos e todas.